Boa noite, então, a todos, a todas. Iniciando aqui mais um Satsang e nos foi proposto aqui o tema sobre o equilíbrio emocional, né? Um, também em relação com manter este equilíbrio durante todo o dia, as atividades do dia e manter no sentido também de não se distrair e cair de novo naquela forma, né, perturbadora de sentir as emoções, né? Quando a gente percebe que está sofrendo por causa disso, né? Porque basicamente o que que a gente busca com esse chamado despertar? A gente busca ficar livre do sofrimento, né? Então, o que que realmente acontece? Nós somos alvos do sofrimento. Nós nos deixamos ser alvos do sofrimento. E esse sofrimento que a gente está falando é o sofrimento psicológico, né? Sofrimento emocional. E aí a Leide trouxe essa sugestão muito boa, muito bacana. A Ednita complementou. E o Donner também trouxe uma situação diária, né? Como a gente se aproximar, inclusive, da meditação na condução dos nossos acontecimentos do dia, né? Das relações que a gente mantém durante o dia, né? As atividades que a gente mantém durante o dia. Acho que primeiro a gente tem que olhar com muita honestidade para a nossa postura diante do dia, diante da situação do iniciar as atividades. Então, isso tem muito a ver com o que você está pensando, né? Com a inauguração do dia, é quando você abre os olhos e aí começa a vir a torrente de pensamentos, né? Os pensamentos vão se apresentando. E quando você entra no dia, vamos dizer assim, você levanta, né? Você desperta para o dia, você já desperta não no início, mas já além do começo. Dá para entender o que eu estou falando? Você não está iniciando, você já está meio que no meio. Por quê? Os sonhos têm essa dinâmica. Quando a gente começa a sonhar, você não percebe o início do sonho. Você está sempre, o fato já está se desenrolando no sonho, né? Os fatos ali que se apresentam. Quando a gente está iniciando o dia, uma torrente de pensamentos nos invade, né? E aí, com esse ritmo, essa velocidade, a gente fica congestionado, seja pela memória da obrigação que a gente tem que cumprir naquele dia, né? Seja por um tipo de planejamento que você começa a fazer, né? Então aquilo já entope a sua mente, né? Que congestiona a sua mente. E toda vez que você inicia o dia e isso acontece, uma emoção te invade, um tipo de emoção te invade com relação a esses pensamentos que surgiram. Qual emoção é? A apreensão. Você fica um pouco assim, mexido, né? Como que vai ser, né? A incerteza. E daí o que quer dizer isso? Insegurança. Então o dia começa
com uma certa dose de insegurança em relação às coisas que vão acontecer. E também você já tem uma pauta pré, pré-iniciada, né? Já tem ali aquelas preocupações, né? Que já manipulam, né? O início daquele dia. Então, a primeira observação é muito simples. É observar que tipo de pensamento você cultiva ao acordar. A gente já sabe que faz muito mal quando a gente vai dormir e aquela preocupação, aquela conversa, aquele comentário, aquilo que fica remoendo, né, na cabeça, atrapalha a chegada do sono, né? E quando isso se torna um hábito, isso se inicia da mesma forma. O, o mesmo fluxo de pensamento se apresenta, só que de uma maneira um pouco diferente, que é o início, né? O que eu devo fazer porque agora realmente vai iniciar. Então, tem muita expectativa aí incluída nesse conjunto de pensamentos, né? Então, isso é muito claro, muito direto, se a gente começar a observar o que você traz como proposta, meta, planejamento para esse dia, já vai causar um desequilíbrio bem assim importante, né? Um desequilíbrio importante. Então, isso porque você não manteve até aquele momento nenhuma relação com ninguém. É você com você mesma, com você mesmo. Então, aquilo já existe ali um tipo de turbulência, né? Agora, é observar isso quando isso começa, quando isso tem início, né? Porque quando você está já durante esse processo, é difícil você observar que está no processo, porque o processo vai crescendo, vai tomando conta, vai aumentando, vai, né? Ocupando espaço, cada vez mais ocupando espaço. Então, primeira situação aí, sugestão, na verdade, é observar o início do movimento dos pensamentos e o que eles vêm despertando em relação à emoção. Normalmente, eles vão trazendo um, uma narrativa, né? Um comentário que traz insegurança, né? E há uma reação também, né? Então, você não fica só na insegurança. Você tende a se proteger, né? E todo tipo de proteção, agora entra um pouco no vídeo lá, dona, do Krishnamurti, né? Todo tipo de proteção gera violência. Todo tipo de proteção, ele é um incentivo à violência, né? Todo tipo de proteção é um tipo de ataque. Então aí entra um paradoxo, né? Eu quero me proteger, né? Então eu tenho que me armar de alguma forma, né? Mas por quê? Porque a sensação inicial é de insegurança, de desamparo em relação às atividades, em relação, inclusive, aos relacionamentos, né? Estou querendo dizer assim, a forma da gente se relacionar com as pessoas tem já um, como se fosse uma receita de bolo preparada ali, que você vai colocando, vai iniciando, né? Vai processando aquela receita. É assim que eu tenho que agir com o vizinho, é assim que eu tenho que agir com o cliente, é assim. Então, o que quer dizer tudo isso?
que há aí um formato para cada contato que você vai ter. E esse formato já está obrigando você a fazer coisa que não é natural, mas é algo que você está criando artificialmente, né? Um sorriso artificial, uma forma de abordagem, né? Isso aí, talvez você não estava nem com vontade de fazer aquilo, mas por força da situação, você se coloca, seja profissional, né? Seja em qualquer situação, isso vai exigindo de você uma postura. Então, é isso mesmo, Dinita. A gente não percebe, por isso que eu estou falando aqui, de coisas muito sutis. Que nem quando você levanta, você não vai ficar prestando atenção no que você pensa. Você não vai ficar prestando atenção no que na que tipo de emoção que aconteceu quando você levantou. Que tipo de emoção acontece? Pois eu estou alegre de começar o dia, eu estou apreensivo de começar o dia. Eu não sei como vai ser esse dia. Ou eu não pensei em nada. Eu estou na boa, estou tranquilo, estou tranquila, só estou me sentindo bem aqui na cama, estou com preguiça, daqui a pouco eu levanto, ou eu vou correndo pegar o celular, né? Vou ver o que está acontecendo lá no WhatsApp, quem falou comigo, quem não falou. Então, a rapidez que você busca esse tipo de movimento demonstra a sua ansiedade, demonstra que você não está no equilíbrio, vamos dizer assim, né? Que é o nosso tempo. Não está no equilíbrio. Você está pendendo para um outro lado. Tem um lado que está mais forte que o outro. Fala, Leide. Ô Maurício, mas a ansiedade, ela está totalmente ligada, então, ao equilíbrio? Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu estou em estado de desequilíbrio, assim, constante? Porque a ansiedade, ela está acelerando você, né? Então, as coisas que você ia É. fazer com atenção e calma, você começa a negligenciar a atenção e a calma. Você começa a dar mais ênfase para a rapidez. Então, a ansiedade ela é caracterizada por um ritmo acelerado. Você quer que as coisas andem mais rápido do que são, né? Do que elas acontecem. Você quer acelerar um acontecimento, né? Então, isso que caracteriza a ansiedade. Isso é desequilíbrio? É, porque começa a causar sofrimento. Nesse sentido, desequilíbrio porque causa sofrimento. Fala aí, Dinita. É, eu achei bem legal que a Lady falou sobre equilíbrio, né? Trouxe esse tema, porque eu tava assim, muito bem, assim, fazia muito tempo que eu tava muito tranquila, assim, sabe? Eu sentia as emoções vindo, indo, e eu não tava me apegando a nada, mó paz, assim, aquela coisa linda. Aí aconteceu um negócio, e aí eu falei, aí eu tinha que decidir fazer uma coisa lá. Daí eu falei, não, eu vou fazer tal coisa. Meu caro amigo, na hora que eu decidi, eu entrei numa situação de ansiedade e eu fiquei tão ansiosa que Uhum, eu falei, cara, eu falei, eu não vou poder fazer isso, porque se eu for fazer, eu vou ficar mal desse jeito, então é melhor eu não fazer, uhum. sabe? Eu tive que abrir mão, só que, tipo, aí já desregulou meu sono, já fiquei mal sexta, já fiquei mal sábado, já fiquei mal ontem, hoje que eu comecei a melhorar. Que bom, que bom. É uma situação de ansiedade, entendeu? Que gerou, e é loucura isso aí. Mas aí E eu não percebi, eu não percebi. não, mas tem uma Me coisa chamaram a atenção. que a gente não percebe, que é isso que eu estou chamando a atenção agora, que é o que você pensa, qual é a qualidade dos seus pensamentos, o tema dos seus pensamentos, quando você acorda. Sim, Acordou, tal.
o que você falou? No momento que você decidiu fazer, você criou uma expectativa gigantesca do resultado, com relação ao resultado. Né? Ó, Sim, decidi fazer, mas como? Mas será que vai dar certo? Como que vai ser? Como que não vai ser? O que eu vou fazer até chegar ao resultado? Né? Então, aí que entrou o desequilíbrio. Eu preciso ter um resultado que eu não tenho agora. Então, até eu ter esse resultado, eu vou ficar numa situação de total ansiedade, porque eu não tenho resultado pronto. E eu quero o resultado pronto, né? Por exemplo, eu vou fazer um bolo. Você bate lá a massa, põe no, na forma, né? E coloca no forno. Ele tem que ter um tempo para o resultado, né, acontecer. E aí, de repente, a gente entra numa neura de que o resultado tem que ser no tempo nosso, não no tempo do bolo assar normal. Tem que ser nesse tempo nosso. Aí eu quero agora, né? Para quê? Para me satisfazer, para satisfazer a minha expectativa. Então, eu tenho que notar em que momento que surge a minha expectativa. No momento em que eu estou dando muita importância para o resultado. Então, a palavra também é importância. Que importância esse resultado tem? Então, essa pergunta é fundamental. Que importância isso tem? Por exemplo, eu decidi fazer, que nem você falou. Decidi fazer X. Que importância esse X tem na minha vida? E aí você começa a fazer os parâmetros. Se daqui um ano, né, eu não vou nem lembrar mais disso. Ou daqui um ano, que consequência isso pode ter? Ou daqui a 10 anos, que consequência? Você começa a relativizar aquilo que você está colocando de uma forma absoluta, né? Que é um antídoto da ansiedade. A ansiedade é querer o resultado imediato, antes de que ele aconteça. Como ele não é imediato, eu vou ficar nessa situação de tensão até o resultado se apresentar. Mas só quando ele se apresenta, eu vou iniciar um outro processo igual, porque está instalado aí. Como é que sim, desinstala? Esse chip está aí instalado. Como é que desinstala isso? Relativizando, mostrando quais são os parâmetros reais, né, das coisas da forma como elas realmente acontecem, né? O tempo é uma delas, né? Quando eu não tinha ideia do que isso era, antes de ter contato com isso, qual a importância que isso tinha para mim, né? Eu não sei o que que é, mas eu estou dizendo assim, ó, qual a importância isso tinha para mim há 10 anos atrás? Qual a importância isso vai ter para mim daqui a 10 anos? Então, aí você vai começar a relativizar, né? É uma forma, né, de lidar com isso. sim. Leide, você levantou a mão, né? Eu levantei, eu tô chocada comigo. Eu sou um poço de ansiedade. Ednito, você só viveu um momento. Olha, Maurício do céu. Eu não sabia que eu tinha tanto desequilíbrio assim. Vou falar um negócio também. Cuidado com essa coisa. Eu tenho que viver o momento. Aí vai ser outra fonte de ansiedade. Tenho que viver Nossa, agora. Maurício do céu, eu fico assim, pensando, porque quando eu acordo, eu tento me programar para dar conta do meu dia. Aí já tá minha ansiedade, entendeu? Porque eu sou uma única pessoa para conseguir. E a Já. minha ansiedade está totalmente voltada para isso. A carga de ansiedade já está lá, ó. Mas você, durante muitos anos, foi fazendo isso inconscientemente. E aí, quando você acorda tensa. O que que é ansiedade? É você permanecer sempre em tensão. E o que que é o estresse? É a tensão que isso vai gerando uma rigidez, né? Que o estresse é uma palavra que vem da engenharia, uma rigidez que o material não aguenta, ele colapsa, né? Você vai
exercendo uma pressão tão grande em cima do material, exercendo essa tensão até o material colapsar, que aí é quando a pessoa surta, né? Quando dá o surto, porque não vai conseguir aguentar, daí surta, né? Então, só que isso tudo que a gente está falando é um processo que gera sofrimento, extremo sofrimento. E a gente, né, pode viver a vida inteira nisso e não perceber que é assim e achar que isso é normal. Achar que isso é normal. Então, você sofre, às vezes você fala, por que você está sofrendo? Ah, eu nem sei por que que eu estou sofrendo. Você não consegue nem explicar de onde vem o sofrimento, né, Leide? Então, a gente tem que ver, tudo que a gente está cultivando está acontecendo o resultado daquilo que a gente está cultivando. E muitas vezes a gente está cultivando Aham. isso sem perceber, sem perceber. Fala, Donner. Você levantou a mão? Ah, beleza, Donner. Bom, beleza. É, quero agradecer Não. mais uma vez Hum. por cada vez que você falou sobre maturidade, Maurício, porque é uma coisa assim que eu vejo como tão possível para todos nós, iluminação, despertar, expandir a consciência, e tem tanto termo, né, na espiritualidade, Sim. parece assim ter um milagre, uma mágica, um evento extraordinário. Uhum. Mas eu tô com assim que, pela mesma maturidade, todo mundo merece. Uhum. Eu Bem, também. né? A gente pode chegar nisso, nessa maturidade, buscar, não sei se seria o termo mais correto, É, mas a gente merece isso, fazer por onde, lógico. né? Porque essa maturidade é que vai tirar você do sofrimento inútil, né? Eu não sei se É, tem algum sofrimento útil, mas a gente pode perceber que todo sofrimento é inútil nesse sentido, né, Leide? Você programar o seu dia é uma coisa, agora você programar o seu dia com ansiedade, com tensão, né, gerando tensão nessa programação, é outra, né? Você programar o seu dia com uma certa isenção de tensão, né, para não estar ali sofrendo pela coisa que não aconteceu ainda, né, ou sofrer por antecipação, que é isso que quer dizer esse desequilíbrio da ansiedade, é sofrer por antecipação, né, resume nisso. Então, você pode programar o seu dia sem colocar a dose de sofrimento, a dose emocional ali de perturbação mesmo, né? De tensão, de tudo isso, porque a gente está idealizando o resultado. E como você não sabe se esse resultado vem ou não, aparece o medo, aparece a insegurança. E esse medo, a insegurança, gera a ansiedade, que é que eu consiga logo obter esse resultado para eu ficar livre desse problema. Porque daí tudo é um problema. Tudo que você for fazer é problema, né? Você tem que resolver um problema, resolver. Só que o problema gera tensão, ansiedade e, por consequência, sofrimento, porque tudo isso é sofrimento, né? Certo, Leide? Certíssimo, Maurício. É que eu tô com o foninho aqui. Tá certíssimo. Uhum, sensacional. Deu para você ouvir? Eu ouvi tudo. É que eu estava acionando o microfone. Ah, tá bom. Desculpa, demora. Não tem problema. Olha, agora tem uma pergunta que eu acho que poderia a gente fazer também, que é, mas como É. fazer isso, né? Como não pensar nos problemas na programação diária sem envolver os problemas? Como fazer isso? É difícil, né, Maurício? Porque assim,
Na Ah. realidade, por exemplo, às vezes o trabalho da gente é resolver problema, né? Assim, lá no meu dia a dia, por exemplo, o Donner falando aí de venda. Venda é uma coisa complicada, né? As pessoas que a gente atende no dia, tem gente que chega ali que parece que fala assim, meu Deus, saí de casa hoje para infernizar alguém, não é, Maurício? Nossa, o ser humano é muito difícil, né? Então, assim, no meu dia a dia do trabalho, por exemplo, eu tenho muita dificuldade porque você precisa tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo. A correria daquilo que você precisa dar conta e principalmente as pessoas. Tem hora que, eu até comentei com você pessoalmente esses dias, né? Parece que você vai com uma energia tão boa. De repente, parece que sugaram toda a sua energia. Eu teria que passar um dia meditando para eu conseguir resgatar, né? Então, é a disposição, né, que todo mundo tem, que nem você falar, a venda é difícil. Por quê? Porque você precisa vender. E você não sabe qual o resultado, se vai vender ou não. Então, você cria uma dependência. E toda dependência gera sofrimento. Porque você não sabe qual é o resultado. Daí você fala, venda é difícil. Venda é um problema, né? Então, a palavra tem muita força. Quando você fala que você é vendedora e que a venda é um problema, o seu trabalho é um problema, né? Então, você vira uma pessoa que está pensando e reproduzindo na vida que o maior tempo que você passa, que é o tempo do trabalho, é resolvendo o problema parcialmente. Por quê? Porque no fundo você vai ter que vender de novo no outro dia. Então, mesmo que você venda um dia, venda no outro, vai continuar a obrigação de vender. E essa obrigação, né, gera uma dependência do resultado que sempre vai ser desse jeito. Você sempre vai estar ali problematizada na sua postura diária, né? Vamos pegar o trabalho, mas não só no trabalho, né? Então, por que é difícil a gente ser feliz? Porque a gente problematiza tudo. Tudo é um problema, né? Então, eu tenho problema no trabalho? Tenho. O trabalho é muito difícil? É difícil. Então, como que é a sua vida? É problemática? É. É uma vida difícil? É. E, e como que eu saio disso? Eu quero sair disso? Eu quero continuar me mantendo dessa forma, né? Porque difícil é sair também, né? Fala, Lurita. Ei, gente, boa noite. Ô, Leide, isso daí que você está falando é tão, assim, incrível, porque eu lembro que quando eu estava fazendo atividade física, né, teve uma época que eu contratei um personal para mim e tal, e eu lembro que depois de fazer umas atividades físicas, eu tinha que correr na esteira. E eu falava assim, nossa, mas depois de fazer todos esses exercícios físicos, eu ainda tenho que correr na esteira? Aí ele virava para mim e falou assim: não, mas é porque você fez todos esses exercícios físicos que agora você tem mais energia para correr na esteira. Ou seja, a visão daquele problema mudou completamente, assim. Então, assim, o olhar para aquilo mudou, ficou diferente. E você acredita que eu comecei a correr na esteira com mais facilidade? Porque eu acreditei, eu comprei a ideia, né? Então, eu acho que tem muito a ver, assim, com a forma que a gente olha mesmo. Eu estava até lendo um livro outro dia que estava falando sobre isso, sobre como que a gente faz parte, assim, são conceitos, né, gente? É que eu estou falando que eu li no livro. Como que a gente suga a energia do universo, assim, quando a gente é grato, a gente faz parte do universo, então, energia do sol, então, enfim, um monte de coisa, assim, que veio falando, que se você acredita nisso, a vida fica mais fácil do que às vezes eu for virar e falar assim, nossa, eu vou para o meu trabalho, gente, eu vou atender tanta ligação lá, que Deus me livre, sabe? Então, assim, são mecanismos de olhar que às vezes facilitam. Nem sempre a gente consegue fazer isso, nem sempre eu consigo fazer isso, mas quando eu consigo, é muito bom.
né? Assim, a forma que você olha para a situação traz muito impacto, né, no dia. Exatamente, Lurita. Eu acho também que a forma que você afirma sobre as coisas, né? Que seria problema, né? Ah, isso aqui é um problema. O que que é problema? É uma coisa ruim. É um, é um sapo que você tem que engolir, né? Então, você não associa problema a coisa boa, né? Quando você fala, eu tenho que resolver problema, ou a venda é um problema, a venda é muito difícil, a venda, você está afirmando e rotulando, tudo bem que você falou, né, que é conceito e tal, mas junto com isso vem a carga emocional. Ô, Maurício, só uma observação assim, a venda é prazerosa, mas os problemas que vêm com a venda, então assim, no meu caso lá, você sabe, entrega, é produto que não chega, é troca, é assim, a venda, você efetuar a venda, realizar o sonho, né? Estar ali, conhecer pessoas, se relacionar, isso é sensacional para mim, né? Gosto muito dessa parte. Mas quando eu falo do problema, gera em torno, né? E essa coisa de meta, por exemplo, é uma coisa viciante, né? Eu estou ali há 16 anos, por exemplo, numa equipe gigante, você sabe disso, e o meu marido fala que eu não sei almoçar tranquilamente num dia em que eu tenho um almoço tranquilo, Maurício. Sabe, é tão viciante você correr, correr, correr. E aí, a Lurita falando aí agora, nossa, foi um exemplo sensacional para mim, porque é exatamente isso, né? A visão do dia, daquilo que você está visualizando. Mas é maluco, porque a gente vicia nessa correria, vicia na ansiedade, né? O que que você quer da vida? Profissionalmente, você diz? Desculpa, eu acho que eu viajei. Eu não acompanhei você, desculpa. Então, é que a gente sofre e ainda quer justificar o sofrimento. Aí não tem como, Uhum. vai continuar sofrendo. Você falou do equilíbrio. Aham. E aí, Ah, eu queria mais equilíbrio. Eu queria sofrer menos. aí que Ah, tá. Tem certas coisas, né? Quando você fala, tem a meta, mas tem isso, isso também é viciante, mas isso desequilibra. uhum. Então, o que a Lurita trouxe, né? Ah, eu vou receber não sei quantos telefonemas, tem dia que eu tento fazer isso, mas isso, eu acho que também é uma coisa assim, paliativa. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Eu tô com febre, eu tomo um remédio, mas eu não vi a causa da dor de cabeça, eu não vi a causa da febre. Então ninguém está atacando a causa. Por exemplo, eu estou equilibrada, você, por exemplo, Leide, hoje eu estou buscando o equilíbrio, atacando o quê? Os efeitos do desequilíbrio, mas não a causa. Então, só para eu concluir aqui, Dona, depois a gente vai aí. é, Quando eu falo isso, Leide, é para você pensar, né? Vocês pensarem o seguinte: o que está em jogo aí, né? Realmente, o que está em jogo aí? Exatamente. Onde está a causa é a pergunta que eu faço para vocês. O que está em jogo aí? Vocês construíram, né, uma pessoa, essa pessoa foi adquirindo valores. Por que que vocês sofrem? Por que que as pessoas sofrem? Por que que nós sofremos? Porque, como você falou, eu adoro a venda, mas o que eu não gosto é das consequências da venda. A entrega, a reclamação, etc. Tem como separar uma coisa da outra? Não. Então você está falando, ou eu adoro a venda, eu odeio a venda, ao mesmo tempo. Isso gera desequilíbrio. Essa é a causa do desequilíbrio.
Mas o que está em jogo aí? Vender. E para eu vender, por que que eu vendo? Porque eu sou uma vendedora. Então você vestiu a identidade da vendedora. Tem coisa que você gosta na vendedora, tem coisa que você não gosta na vendedora. Então, isso causa o desequilíbrio. Porque você acha que você é uma vendedora. E você precisa responder aquela meta. Aí é onde nós vamos chegar? No prêmio, né? E no castigo. E quem premia e quem castiga? Quem tem autoridade para fazer isso. Quem tem autoridade para fazer isso? Pai e mãe. Chegou na criança de novo. Você quer ser, assim como todos, aprovada. Tem um lado financeiro? Tem, mas tem um lado psicológico, emocional. Eu quero a aprovação de quem? Dos meus superiores, da autoridade. Quem são os seus superiores? Pai e mãe. Então, é isso que está. Nossa, que reflexão, hein? Então Que é isso que você fala, reflexão. maturidade. A maturidade é você não precisar mais do pai e da mãe para te afirmar? Lógico. Você está preocupado em agradar o pai e a mãe. Enquanto você estiver preocupado em agradar o pai e a mãe, você está na maturidade. Você não é madura. Né? Por isso que eu perguntei, o que está em jogo aí? É isso. Então, a gente fazer um jogo de palavras, né? Ah, problema é uma coisa difícil, isso que, blá, 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 blá. Né? Eu estou hoje muito alegre, eu estou muito, que nem a Luísa, eu estou legal, eu estou alegre, eu procuro ver de outra forma, não sei o quê, mas isso aí é paliativo, não vai resolver para a vida inteira, né? A hora que tiver com o saco cheio, você não vai lembrar disso. Ô, Maurício, Hum, ultimamente está acontecendo comigo, assim, eu estou parando, assim, fazendo umas coisas, assim, por exemplo, eu estou tendo uma saciedade em fazer algumas coisas, por exemplo, esse final de semana eu fiz compra e e fui cozinhar. E eu senti que aquilo ali era para eu estar fazendo aquilo ali, naquele momento, naquele horário, e eu estava feliz em estar fazendo aquilo. E eu percebi que em outros momentos eu queria comprar uma comida, porque eu queria não fazer a comida, porque eu queria comprar para eu ter mais tempo para fazer sei lá o quê, sabe? E aí eu tô começando a ver essa paz. sim, Essa paz. Eu vou pegar meu ônibus? Eu vou pegar o meu ônibus, essa é a minha vida. isso, aí sim. Aí, Eu vou trabalhar? Sim, essa é a minha vida. O horário do café da manhã, eu vou sentar com todos aqui na mesa? Sim, essa é a minha vida. Cuidar dos meus filhos, levar eles na escola? Sim, essa é a minha vida. Eu estou começando a ter uma satisfação nessas pequenas coisas ótimo. que Isso, antes eu não tinha. Eu ficava querendo empurrar essas coisas porque parecia que ia chegar alguma outra coisa mais importante. isso é batata quente. E esse trem não chegava, entendeu? Não, mas não vai chegar nunca. Nunca. A Tô coisa começando a chegar. que é uma desilusão, né? Que você vai ter, né, em algum momento, se não viver desse jeito, é uma desilusão, né? Você vai falar, putz, e agora? Estou quase morrendo aqui, estou entrando no caixão para morrer e fiquei a vida inteira fazendo isso, tratando tudo como batata quente. Pega, veja bem, põe na água e ferve uma batata. Agora pega a batata e joga na mão de alguém. Você quer se ver livre daquela batata. E aí a gente começa a tratar tudo como batata quente, tudo que vai acontecendo. Eu quero me ver livre disso. O que você estava fazendo? Eu quero comprar comida e comer logo para me ver livre da obrigação de comer. Você não está curtindo você comer. Eu vou fazer minha comida, eu vou sentar, eu vou comer. Então, a mesma coisa que pode te proporcionar prazer, como é isso, pode ser o maior sofrimento do mundo.
né? Mas é uma mudança, é aceitação, mas não é, Leide, só que é o seguinte, é olhar o mecanismo, né? Por que que você, de repente, não estou falando só a Leide, né? Mas por que que as pessoas que trabalham, tal, a gente quer mostrar algo a mais para merecer um elogio do chefe ou da autoridade, né? Ou para mostrar que está se destacando, que fez bem feito. Porque você está fazendo para o outro aprovar, não para você aprovar. E quando você põe isso na mão do outro, o outro vai medir com a régua dele, não com a sua. Então, por mais que você faça bem para você, para o outro pode ser algo insignificante, que você não fez bem, você poderia fazer melhor, né? E o outro pode ficar exigindo isso de você. E isso também é uma forma de abuso, né? Então, a pessoa que está ali mandando, entre aspas, né? Ali que tá ali atribuindo e cobrando o serviço, ela é isso que gera déspota. Sabe o que é déspota? Tirano, déspota, são os absolutistas. Por quê? Por que que os reis têm tanto poder? Porque alguém deu poder para eles. Porque o povo inteiro deu poder para eles. Por que que o chefe, né, tem tanto poder sobre o seu subordinado? Porque você dá poder para eles. Agora, isso tem, no trabalho, tem que ter esse equilíbrio. Porque o que você está fazendo não tem que ficar inteiramente na aprovação do outro, mas primeiro na sua aprovação. Porque se você está totalmente na aprovação do outro, está criando dependência e, por consequência, imaturidade, né? Isso vem da imaturidade. Por quê? Porque eu não sou maduro o suficiente para me sentir satisfeito com as coisas que eu faço, como trouxe a Lurita. Então, não é uma aceitação pura e simples, é você entender o mecanismo, como isso se dá, como isso acontece. Ah, então eu vou aceitar tudo. Não é isso. Aí você vira um capacho. Todo mundo vai pisar no você vai falar, é assim mesmo, é para eu aceitar tudo. Não, não é isso. É para você entender o mecanismo, a dinâmica de como isso acontece. E por que que eu me entrego para essa dinâmica? Estou dizendo para você sair do seu trabalho, mas para você ir para o seu trabalho em paz. Para você ir no seu trabalho tranquila. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu vou fazer com maior boa vontade, mas não vou me desequilibrar em razão disso. Por quê? Porque eu tenho uma vida. Isso aqui não resume a minha vida. Eu tenho uma vida muito maior do que isso aqui. Ela abrange muito outros aspectos. Se eu resumo a minha vida ao meu trabalho, eu restringi totalmente a minha vida àquele momento que é um momento infeliz. Então, minha vida vai ser infeliz. Por que que é infeliz? Porque me traz insegurança, porque me traz ansiedade, porque eu nunca estou à vontade. Sabe o que é isso que você está falando, Luiz? Da satisfação? Você está à vontade nesta situação. Se você está à vontade em qualquer situação que aconteça com você, você tem maturidade e independência em relação a essa situação. Você não é um refém dessa situação, você não é uma vítima dessa situação. Você só é vítima e refém se você se colocar no lugar de vítima e refém, né? Você pode ter essa equanimidade, né? Essa equidistância, esse distanciamento. Olha primeiro para mim. Não é um ato egoísta, é um ato de autopreservação. É um ato de você saber cuidar de você.
Então você olha para você e fala, olha, eu mereço isso, eu não mereço isso, eu estou à vontade com isso, eu não estou à vontade com isso. Isso é maturidade, porque a partir daí você tem coragem de virar para aquele que você está interpretando que é seu pai ou sua mãe, ou aquela pessoa que você acha que você deve obediência, né? Só que essa obediência está passando do limite. Você está entregando a sua vida inteira para essas pessoas. Eles têm direito de ter a sua vida. Você quer doar a sua vida para essas pessoas? Não, você pode doar o tempo do trabalho. E não, porque a gente, quando está muito imaturo, né, a gente começa a confundir essa relação. E a gente começa a olhar para essas pessoas, né, sejam governantes, sejam chefes, sejam qualquer tipo de autoridade, a gente começa a olhar para essas pessoas como superiores. E nós nos colocamos num lugar inferior. Então, como a gente está olhando para eles como superiores, a gente está atribuindo autoridade a eles, e essa autoridade se assemelha muito à autoridade de pai e mãe, no sentido que eles têm que ser agradados por tudo que eu faça. Eu tenho que ser aprovado por eles. Quando você percebe isso em você, e muitas vezes você não percebe, a maioria das vezes não percebe, mas quando você percebe isso em você, você começa a se livrar desse desequilíbrio. Aí você tem que trazer luz para isso. Então, a primeira pessoa a ser acolhida é você mesmo. A primeira pessoa que você deve satisfação é você mesmo. Para esse desequilíbrio não te atingir. Como que eu estou comigo? Você tem que ser fiel a quem? Primeiro, a você mesma. Se eu for fiel a mim, tudo que eu fizer está confirmado por mim. Sou eu que tenho que confirmar, não é o outro. O outro não sabe nada do que eu sinto, só você sabe o que você sente, né? Então, isso é a maturidade, ela começa a se maturar, né? Desde o momento que você olha para você de uma forma adulta, de uma forma não dependente, não vitimada, vitimizada, né? Isso é lucidez. Lucidez. A gente começa a ter uma lucidez em relação a nós mesmos. Alguma coisa a mais? Tá bom, meus queridos? Podemos encerrar? Então, vamos ficar com isso aí para ressoar bastante, né? Para aprofundar bastante. Eu acho que é uma mensagem mais direcionada, né? Agradecendo a Leide, que trouxe o tema de hoje, né? Sobre o desequilíbrio, a Ednita, que também trouxe a sua forma, ao Donner, que também trouxe isso para fazer o desfecho, né? Seguindo aí o que o Donner falou, quando há essa equanimidade, esse distanciamento, essa maturidade, tudo que você for fazer, né, na atividade diária se transforma realmente em uma meditação, né? E assim a gente vai conduzindo de uma forma saudável, meditativa, a nossa vida diária. Obrigado, meus queridos. Até a próxima.